Noca do Fisico, isso mesmo, Noca do Fisico está aqui hoje no nosso podcast. Noca do Fisico é vereador, presidente da Câmara e ninguém melhor para vir aqui no nosso podcast para falar um pouco sobre política. Noca é vereador há quase 4 anos, é filho do Fisico Marcelino, um vereador de 5, 6, 7 mandatos, me parece, 8 mandatos de vereador, então sabe tudo de política, principalmente política de Rio Branco. Por conta disso, nós temos muito a te agradecer, Noca, por você estar aqui prestigiando o nosso canal, o nosso podcast Política. E seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço e estou à sua disposição. Ô Noca, nós acabamos de sair aí da eleição municipal, onde nós tivemos aí a reeleição do prefeito Fabinho e nós tivemos aí a eleição de 11 vereadores, dos quais muitos deles são novos vereadores, né? Nós tivemos aí hoje eleito Lucinho do Gás, nós tivemos eleito aí o Cláudio Enfermeiro, o Diel do Anu, pessoas simples da comunidade e que se elegeram vereador nesse primeiro mandato. Como você viu essa eleição de Escolha Branco? A disputa foi uma disputa dentro dos parâmetros da política mesmo, ou a algum momento ela ultrapassou, passou para o lado pessoal em ofensas, em agressões, em forma de campanha política? Como você viu? Foi tranquilo? Foi uma campanha mais agressiva? Igual você falou aí, esses meninos que foram eleitos limpo, entendeu? Mas tem outros que não. Alguns que se reelegeram utilizou muito de dinheiro para se reeleger, senão não teria como. Agora, esses que você falou, o Lucinho, o Diel, o Cláudio, isso aí foi tudo mesmo assim espontâneo. Assim, meu ponto de vista, entendeu? Eu vejo, por exemplo, a luta do Diel, parece que é a terceira vez que ele se candidata, talvez até a quarta vez. Ele vem numa crescente, né? É um garoto assim, da comunidade, né? Comunidade simples, e ele vem aumentando a sua votação. E a gente tem que parabenizar o esforço, a dedicação e a crença que ele teve de que um dia chegaria e hoje chegou. A gente tem que dar os parabéns a eles, também dar os parabéns ao Cláudio, que é uma pessoa simples também, não é a primeira vez que se candidata, ou seja, está correndo atrás do sonho, chegou. O Lucinho do Gás também já concorreu outras vezes, chegou, a gente tem que realmente dar os parabéns. E falando desses três, e você falou aí que nem todos se elegeram com o mesmo trabalho de vereança, propriamente dito, e se elegeram com um trabalho muito mais, uma campanha diferente, uma campanha muito rica. Você poderia citar alguns nomes que você diria que a campanha foi muito rica? Uai, para você ter uma ideia, eu fui convidado, vou falar da minha parte, eu fui convidado para fazer parte do União Brasil. Então, as pessoas que me convidaram para o União Brasil chegou e falou para mim: ô Nuca, está você e o Joãozinho, que são os cabeças que vão disputar. Então, o que a gente fizer para um, a gente vai fazer para o outro. Beleza, eu me filiei no União Brasil. Só que depois que passou o prazo de filiação, mudou a história todinha. Tudo foi feito para o meu companheiro. E para mim foi feito nada. Inclusive até um birô para ele foi montado. E todos os cabos eleitorais meus, eles falavam assim para mim, no carro, um cabo eleitoral, o cabo eleitoral que você arrumar, a gente vai te ajudar, traz aqui. E os cabos eleitorais que eu arrumei e levei para eles, no outro dia o cara estava trabalhando com o colega. Eu não entendi o porquê. Então, o que acontece? E os caras chegavam para mim e falavam para mim, o cara está me dando 5 mil. Você vai me pagar? Eu falei, eu não tenho condições de pagar. Aí o outro chegava, o cara está me dando tanto. Você vai me pagar? Eu não tenho condições de pagar. Resumindo, como que o cara gastou, não tem dinheiro, e se os cabos eleitorais meu foi para o lado dele porque eu não tinha condições de pagar e ele tem condições de pagar? Como é que explica isso? É uma explicação assim um pouco complicada, né? E você falou assim, não sabe o motivo pelo qual eles optaram pelo seu companheiro e deixaram você à deriva, né? Você falou que não sabe o motivo, mas muito provavelmente, Louco, a gente conhece bastante política, a gente tem uma experiência, você é filho de um vereador de 8 mandatos, você agora também vereador, então a gente sabe que muitas das vezes as pessoas estão procurando um vereador para chamar de seu, e muito provavelmente isso não iria acontecer com você. Você tem uma personalidade forte, você é uma pessoa altiva e não iria se comprometer a tudo aquilo que eles talvez viessem querer o seu compromisso. Também não estou dizendo com isso que o vereador que eles optaram iriam escolher, mas certamente eles não teriam isso de você e eu até te parabenizo por isso. Eu acho que a sua altivez o te faz diferenciado. Embora muitas das vezes a gente sabe que essa altivez traz o problema
da rejeição, né? Porque às vezes a pessoa que fala aquilo que pensa, muitas vezes desagrada e ao desagradar perde companheiro, perde apoio. Você concorda com essa meu raciocínio? Eu concordo com você, mas eu desagrado muita gente, mas não desagrado meu falecido pai, que deixou pra gente como a gente deve ter honra, entendeu? E preservar o nome dele. Porque aqueles que a gente desagrada são pessoas sujas, são baixos, entendeu? Em Rio Branco nós temos pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm voto, não têm carisma. Então, assim, são pessoas frustradas politicamente, revoltadas. Então, exatamente, eles querem um para chamar de seu. E eu não estou ali, para ganhar dinheiro. Não estou ali pelo salário. Eu estou ali porque eu gosto de política. Agora, tem um vereador que gosta do seguinte, que nem lá vai, quando chega na hora da reunião, não sabe o que está votando, vota onde eles mandam. Tem vereador ali, falando desse mandato agora, do próximo, não sei. E vai para lá, já sabe que vai votar sim ou não. Aí você pergunta, você está votando o quê? Tem vereador que me perguntaram assim, o que nós estamos votando aqui agora? Participando da reunião. Eu falei, mas você está na reunião ou não você está? Então, assim, ele vai para lá, já tem um voto na cabeça dele, vai votar sim ou votar não. Ele não sabe qual é o projeto, ele não sabe quem está votando. Mas, igual você falou, o cara que patrocinou ele, fala com ele, você tem que votar sim, hoje. Ele vai e vota sim. E isso a gente, durante a campanha, eu fui candidato a vereador, infelizmente não tive o êxito, tá? E a gente via muito isso, que a gente percebia alguns candidatos preferenciais dos detentores do poder, e esses candidatos preferenciais, na maioria das vezes, eram pessoas que não tinham, talvez, a coragem, a altivez de assumir posições. Então, aí eles parece que o poder gosta muito dessas pessoas mais manipuláveis. E, infelizmente, é uma luta que a gente vai ter sempre. Embora derrotado na campanha, eu não me frustrei com isso, eu conhecia mais ou menos o processo e entrei sabendo que o processo é difícil. Você também sabe que uma eleição de vereador não é fácil, ela muitas das vezes demanda fazer 1000 reuniões, fazer 1000 visitas e conversar, tentar convencer as pessoas. E quando você chega num cenário desse, onde o poder econômico influencia absurdamente uma campanha, a gente entristece, mas a gente não deve esmorecer. Eu acredito que novas eleições virão, novas oportunidades virão. Mas voltando à eleição de 2024, que elegeu o prefeito Fabinho em detrimento do Irã. O que você atribui essa diferença brutal de votos que nós tivemos hoje em favor do Fabinho contra um ex-prefeito de 4 mandatos que foi o Irã? Antes de chegar aí, de responder, eu queria só falar o seguinte. Eu queria agradecer aquelas pessoas que votaram em mim, que são pessoas que têm caráter, têm moral, foi 686 votos, de pessoas que confiam em mim exatamente pela polêmica que você falou e por eu falar a verdade. Então eu quero agradecer essas pessoas que votaram em mim. E aqueles que não aguentou os R$100, R$200, eu fico com dó. Olha, a campanha, essa diferença, eu acho, foi assim, no decorrer da campanha, as pessoas chegavam para mim e falavam comigo assim, amigo meu, eu não vou votar nisso não. Eu falei, mas por quê? Porque você está no PT. Eu falei, pô, mas o que tem a ver? Eu não sou PT, eu estou no União Brasil. Não, eu não voto. E foi. Isso foi muito grande. Isso é um ponto que eu acho, entendeu? Que foi a questão do PT. E outra coisa, a equipe do Irã foi muito fraca. Que, aliás, o Irã não teve uma equipe, ele teve um cara decidindo por tudo. E esse cara é odiado pela cidade. Ninguém gosta dele. E é o cara que estava de frente à campanha, estava decidindo as coisas. Então, como é que você vai articular? Como é que você vai articular uma campanha, sendo que a maioria das pessoas não gostam de você? Aí você vai e fala pro cara, ó, tá ruim. O marketing nosso foi o pior que teve até hoje. Eu falei isso na época, mas eles vão falar, o cara é doido. Não, eu trabalhei com filmagem 30 anos na minha vida. E trabalhei tanto com o Irã quanto com o Dr. João fazendo filmagem. Hoje mudou um pouco, mas a essência é a mesma, entendeu? A propaganda, a evidência do candidato é a mesma. Então eu falava aquilo. Resumindo, no final da história, ficaram todos contra mim porque, como você falou, se eu fosse um cara covarde, não falasse a verdade e ficasse quietinho, puxando o saco deles, eu estaria eleito. Muito, Mas, é, muito provavelmente. Assim, é interessante, você tocou num ponto importante. Você acha que o PT, então, o Partido dos Trabalhadores,
prejudicou a campanha do Irã no município por conta de um mau governo federal, você acha que ou por conta do mau momento do PT no governo? Então, é um mau momento. Porque eu não acredito que seja o governo, porque é o seguinte, eles confundiram as coisas. O Lula tem voto em Rio Branco, mas o PT não tem. Então eles confundiram o Lula com o PT. O Lula teve 13 mil votos. Então eles acharam o seguinte: o Lula teve 13 mil votos, eu vou ter também. Não, mas o PT em Rio Branco e o pessoal do PT de Rio Branco não são o Lula. E aí o trem descambou. E outra coisa, a campanha, em vez dos candidatos falar de plano de governo, começaram a meter o pau no outro e partiram para a baixaria. Eu falava aquilo, mas ninguém me ouvia. Eu estava igual o João Batista, estava pregando no deserto. Eu falava, gente, acabou, não está na hora de falar isso mais. Então trouxe coisa baixa. Deixa eu falar só uma coisa. Tem mulheres de político, de candidato, de secretário, são pessoas excelentes, que não merecem ser tocada um fio de cabelo. Eles começaram a julgar essas mulheres na campanha. Um dia eu falei, a mulher fulana de tal, vocês não devem falar dela não. Por quê? Porque ela é uma santa. Uma mulher que não merece comentário nenhum sobre ela, que ela não mexe em campanha, não envolve em campanha. Aí no final partiram para esse lado, o lado baixo e pessoal. Prejudicou muito isso aí. Com certeza, as ofensas a população não vê com bons olhos, eu acredito nesse seu ponto de vista, e também concordo com a sua análise, você fez uma análise muito precisa, porque realmente o Lula teve uma votação muito grande de Visconde Rio Branco, mas não necessariamente o PT teria. Talvez tenha sido um erro de escolher o PT para sair como candidato. E a gente viu que o PT no Rio Branco fez apenas um vereador, né, e tendo um candidato a prefeito puxando o voto para a legenda. Então a gente vê que o PT em Rio Branco realmente não é um partido tão forte quanto eles talvez pensaram que fosse. E esse tenha talvez sido um erro bem estratégico e que tenha prejudicado muito a campanha. Noca, hoje eu fiquei sabendo que teve essa semana uma reunião na Câmara, prestação de contas. A prestação de contas do município foi feita a contento, foi aprovada? O que saiu da reunião da prestação de contas? Eu quero colocar outro ponto aqui, para fechar o assunto do prefeito. Outra coisa também que eu falei na época, mas ninguém me ouviu. O vice-prefeito, no meu ponto de vista, decidiu a campanha. Eu não abriria a mão do Maurício, entendeu? E o Léo sairia carreira solo. Então, quem que o Léo prejudicaria? É o prefeito ali, entendeu? Mas não, eles insistiram com o Léo, que eu não tenho nada contra. A é uma pessoa boa e tudo. Mas como vice, eu não abriria a mão do Maurício. Ó, os dois vices de Visconde Rio Branco. Não tem outro vice de Visconde Rio Branco. Chama-se Maurício e Dr. Miguel. Deixa eu falar uma coisa para vocês, fazer uma pergunta para vocês. Que rejeição que tem o Maurício e o Dr. Miguel? Sinceramente, quando o Irã optou por convidar o Léo a serviço, eu achei que ele tinha feito um grande negócio. Mas no decorrer da campanha a gente percebeu que a população que votava também no Irã, isso foi uma outra coisa interessante, muita gente que votava no Irã não necessariamente era eleitor do Irã, era eleitor do Maurício. E ele se viu desobrigado em votar no Irã. Eu vi muito isso, foi uma análise que você fez aí também, a gente percebe claramente a sua visão de política, você realmente tem esse tino político, é admirável. E com relação ao Léo, realmente eu acho o Léo uma pessoa bacana, mas se ele levou algum voto, infelizmente a saída do Maurício tirou muito voto. Tirou muito mais. Tirou muito mais do que a entrada do Léo. Isso é uma outra coisa que eu gostei da sua observação. E o doutor Miguel, se ele não dá muitos votos, vamos colocar dessa forma, ele não tira nenhum. Ele não tira nenhum voto. É muito importante. O que a gente tem de falar contra o doutor Miguel? Você pode falar do Noca, você pode falar do Fabinho, você pode falar do Irã, você pode falar de quem você quiser. Mas o que você pode falar do doutor Miguel e do Maurício? O doutor Miguel é um homem que vive a vida do trabalho, né? Uma pessoa. Um cara íntegro, é trabalhador, vive a vida do trabalho. Você não vê falar nada do doutor Miguel. Realmente. É um cara família, é um cara. Ele cuida do trabalho dele, da família e da vida dele. Ele não cuida da vida do outro. Realmente as suas observações têm sido muito pontuais. Eu confesso que a minha entrevista com você está superando a minha expectativa, viu, né? E a gente voltando, eu te fiz uma pergunta, você pediu para voltar. Lembra para nós aí a pergunta? A pergunta foi a prestação de conta. A prestação de conta,
Antes, quando tinha as outras prestações, quando o Jair ia prestar conta, ele chegava lá com mais ou menos umas 100 laudas para prestar conta. E dessa vez foi pouca coisa. Uma coisa de 30 laudas, uma coisa assim. E mandaram o menino lá prestar conta, não sei se ele é tesoureiro, o que ele é. Só que ele passou no concurso agora e ele foi recém-chamado. E ele não sabe de muita coisa. Ele não soube responder nada. Entendeu? Assim, eles perguntavam e falavam, não, isso aí não é da minha alçada que eu cheguei agora. Então, resumindo, ele viu que estava lá, que está no portal de transparência, e a prestação de conta propriamente dita, no meu ponto de vista, não aconteceu. Mas assim, e o documento que foi apresentado? Esse documento ainda vai ser analisado? Ou esse documento foi um mero documento para exposição ali naquele momento? Não, esse documento vai ser analisado. Mas, veja bem, esse documento vai ser analisado pela próxima gestão da Câmara. E aí? É, fatalmente, o prefeito, com a maioria esmagadora de vereadores, vai ter tranquilidade para ter essa aprovação, né? Ainda que talvez não tenha sido esclarecido, não tenha tido a transparência necessária nesse momento, mas os documentos estão lá, a população também vai poder ter acesso a esse documento, muito provavelmente vai ser publicado, né, em algum lugar, ou no site da prefeitura, ou no site da transparência, ou no site da Câmara, ou vai estar disponível para os próprios vereadores fazerem análise. A gente espera que essa análise seja bem feita e possa sair daí críticas ou um referendo da prestação de contas. A gente torce para que seja aprovado, uma vez que a gente quer que tenha sido levado com lisura toda a administração. Então, Lucas, voltando aqui para a vereança, eu tive aqui com o Robson, que foi eleito vereador nesse mandato, ele pleiteia a ser o presidente da Câmara do próximo mandato, logo no início do mandato, já se concorrer à presidência da Câmara. Você, pelas suas conversas, pelos seus relacionamentos, você vê outro candidato aí se despontando também como pré-candidato a presidente da Câmara de São Rio Branco? Tem o Marinho e tem o Gerson, né? O Gerson, o Marinho e o Robson, em todo caso. São três candidatos. Aí agora já é especulação. No EFM Corredor. Que o Zezinho também tem essa pretensão. Aí eu não sei. O Marinho, mas o Gerson já foi falado lá dentro que eles querem ser presidente. Então, considerando essa condição aí de 4 candidatos da mesma ala política, né? Não são dos mesmos partidos, mas são da ala política do prefeito, né? Que estão hoje eleitos ao lado do prefeito, e com isso eles vão concorrer entre si, acabando gerando a possibilidade, talvez até para a oposição fazer o presidente da Câmara, tendo apenas 3 vereadores. É um risco que se corre pela divisão, ou você não vê essa possibilidade? Não. Olha só, como é que é bonito isso aí. No início, nós estávamos falando de vereador, como que foi eleito, aquela coisa toda, né? O que acontece? Tem os vereadores patrocinados pelo dinheiro, pelos caras da alta aí. Esses vereadores vão votar em quem eles mandarem. Olha como é que é bonita a política. Não vai ser o prefeito que vai fazer o vereador, não vai ser o próprio vereador. Vai ser o seguinte: você vai ver vereador votando aonde o patrocinador de campanha dele manda ele votar. Você vai ver quem vai ser o presidente. Você vai ver quem vai ser a coordenadora geral da Câmara. Aí, quando sair o presidente e a coordenadora da Câmara, você vai ver quem é que mandou o cara votar. Você vai ver que o cara não votou com personalidade. Ele votou porque ele foi patrocinado com dinheiro e ele tem que votar onde o cara quer que ele vote. Vai ser diferente essa campanha de presidente dessa. Então é o seguinte, no meu ponto de vista, o Robson é o candidato do Fabinho. Ponto de vista do Lucas. Entendeu? Mas só que é o seguinte, que esses caras que patrocinou vários candidatos aí, não são aliados do Fabinho. Vão querer colocar um presidente deles para eles comandarem a Câmara. Apesar de vários vereadores do Fabinho ser eleito. Mas tem muitos aí que foi patrocinado. Vamos ver se esses caras vão ter culhão de falar o seguinte: não, eu sou vereador, eu voto com a minha, igual eu faço, eu voto com a minha consciência. É isso que eu quero ver. Quem vai ser o vereador que vai votar com a própria consciência ou quem vai ser o vereador pau mandado e vai votar porque eu essa é uma coisa que a gente vai ver logo no começo do mandato, né? Exatamente. Aquele vereador que
tem um dono talvez, a gente acredita que, embora o candidato tenha sido patrocinado, embora o candidato tenha assim, um compromisso com o patrocinador, a gente percebe que no decorrer do mandato, esse candidato, esse vereador, ele acaba assumindo uma personalidade, porque no final das contas ele começa a ver o que é bom para ele, o que é ruim. Às vezes seguir demais o patrocinador acaba sendo ruim, e aí ele abandona o barco também e acaba assumindo a própria personalidade. É uma experiência de outros mandatos que a gente faz essas observações. É só uma parte. Mas se ele fizer isso, na próxima o cara não patrocina ele e ele não tem cabedal para ser vereador com os votos dele. Sim, é possível, mas assim, muitas das vezes a gente viu isso acontecer, não necessariamente vai acontecer, a gente viu isso acontecer. Inclusive, teve um vereador, historicamente, para ser até um pouco cômico, ele teve 6 votos para ser o vereador e no final ele votou no outro, porque o patrocinador falou com ele que era para ele votar no outro. Isso aconteceu comigo. No meu primeiro dia lá, o que aconteceu? Eu ia ser o presidente. Os 4, na época eu fui candidato com o Fabinho. Os 4 vereadores do Irã votariam em mim. Aí tá bom, vou ser o presidente. Aí o Fabinho não quis que eu fosse o presidente para que eu não fosse eleito com o voto da oposição. E naquele clima de grupo político, eu falei, tudo bem, vamos deixar isso para lá. Só que aí eles me pediram para votar no Pedro Júlio. Eu votei, ficou combinado. O procurador foi lá em casa, começou comigo, falou, eu vou votar, o Fabinho quer que você vote no Pedro Júlio. Vamos fazer o Pedro Júlio. Eu falei, fechado. Grupo é grupo. Foi para lá. Eu votei no Pedro Júlio. O Pedro Júlio não votou nele. Aí eu te pergunto, por que o Pedro Júlio, se eu votei nele, eu fui o primeiro voto, eu votei nele, e estava combinado. Isso eu conversei com o Pedro Júlio. Falei, ô Pedro Júlio, está tudo certinho para amanhã? Está tudo certo. E chegou na hora, por que o próprio Pedro Júlio não votou nele e nenhum vereador do Fabinho votou no Pedro Júlio? O que você atribui a isso? Eles queriam só direcionar o seu voto para poder fazer um outro vereador. Eliminaram o meu voto para fazer o presidente que eles queriam fazer. Só que o outro lado, de raiva, votou no quem eles não queriam, que era no Gerson. Colocaram o Gerson, contrariando eles. A política é muito interessante, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo, mas quando eu falei isso, eu estava lembrando do seu pai, que foi candidato a vereador também, e estava falando também do Luiz do Bigode, quando ele foi candidato, quando ele foi votado para ser o presidente da Câmara e chegou no voto dele, que seria o último voto decisivo para ele ser o presidente, ele foi e votou e parece que no Luiz Fábio na época, e não foi o presidente da Câmara. Mas então, voltando, Luca, eu queria que você fizesse suas considerações, seus agradecimentos aí, porque afinal de contas você teve uma votação expressiva, com a dificuldade da campanha que a gente que acompanhou viu que você teve uma luta diferenciada nessa eleição principalmente. Eu quero aqui agora, eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que confiaram em mim, votaram em mim, aquelas pessoas que me ajudaram, não vou falar nome para não ser injusto com alguns, e principalmente meu irmão Elias, que vestiu minha camisa, que trabalhou muito. E os outros também, mas ele foi um cara assim, crucial na minha campanha. E agradecer a vocês aqui pela oportunidade e me coloco à disposição, se precisar, nós estamos à disposição. Ô, Luca, eu que agradeço, o nosso podcast aqui fica orgulhoso de ter a oportunidade de falar com você, que é a primeira pessoa com mandato que veio aqui. E isso muito nos orgulha, você com certeza vai ter o seu agradecimento através não só das pessoas que estão nos ouvindo, mas da população em geral, porque eu percebi que a cidade de Visconde Rio Branco viu a campanha diferenciada que você foi obrigado a passar por ela nesse último pleito. E eu também fico aqui, deixo o meu agradecimento a você que nos acompanha, mas antes de finalizar, eu gostaria de pedir a você 3 coisas. Curtir, comentar e compartilhar. Esse é o nosso podcast, Política. Eu sou Ora Andrade. Falamos aqui hoje com Noca do Físico. Obrigado pela sua atenção.